Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, povo lindo que vai morar no céu. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Se não estão, a irmã de vocês aqui já declara que ficará tudo bem para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje Deus me deu a palavra no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Só que eu vou ler do 1 ao 5 para que tenhamos melhor entendimento da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Essa palavra aqui, ela tá bem expressiva e ela tá bem clara. Que Deus aqui, Ele pede para que a gente complete o gozo dele. Cristo, quando em forma de homem, na sua trajetória aqui na Terra, no seu tempo de missão aqui na Terra, qual foi o maior gozo do Senhor Jesus? Levar a palavra, ensinar as pessoas sobre o reino, ensinar, direcionar, orientar sobre o que o Pai dele, nosso Deus, já reservou para a gente. Jesus, em seu tempo aqui na Terra, ele pregou o amor, ele pregou a compaixão, ele pregou a humildade, ele pregou aquilo que ele veio designado para ensinar, aquilo que a gente não sabia. De certo que ele precisou vir para nos ensinar aquilo que a gente não sabia, porque estávamos leigos sobre os ensinamentos de Deus, sobre aquilo que Deus ele tem para nós. A palavra de Deus, ela se concretizou para que venhamos ter entendimento dela, para que nossos horizontes se abram e entenda que temos a opção de escolher o caminho certo. E aqui, no versículo 2, Deus diz assim: completai o meu gozo para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Porque Deus, Jesus, ele tinha muito amor, ele tinha ânimo. Jesus, ele era motivo de chacota, ele foi
enganado, Jesus ele foi apontado, Jesus ele foi traído, mas mesmo assim Jesus não deixou de ter ânimo. Jesus foi enganado em tentar enganar Jesus. Ele foi vendido. E mesmo assim, ele não deixou de ter bom ânimo. Ele não deixou de ter compaixão. Ele não deixou de ter amor. Ele não deixou. Ele foi condenado. Mas ele não deixou de ter amor. Enquanto ele estava preso ali, lá fora existia todo um reboliço contra a vida dele. E mesmo assim ele não deixou de ter compaixão. Jesus, enquanto no caminho da crucificação, ele continuava a pensar no próximo. Jesus, em sua trajetória, por mais que ele fosse maltratado, por mais que ele fosse dado como louco, como não era o Messias, como não era o Salvador, ele continuou no seu propósito, ele continuou com a missão que ele veio fazer. Ele continuou com humildade. Toda a batalha que ele teve aqui na terra não fez com que ele retrocedesse, não fez com que ele mudasse de ideia, não fez com que ele voltasse atrás, não fez com que ele desistisse. Eu sei que tem muito irmãos aqui que sofrem muito pelo chamado, né, pelo aquilo que Deus entregou, pelo aquilo que Deus colocou em suas mãos, o ministério, né? Tem gente aqui que paga um alto preço. Existem pessoas que têm uma intimidade muito linda, muito pura e muito diferenciada com Deus e por esse motivo pagam um alto preço, sofre, mas não existe ninguém na face da terra que sofreu como Jesus sofreu. Porque Jesus, ele sofreu, ele precisou, o sofrimento dele foi tão grande que foi derramado sangue. As pessoas só se conformaram quando viu o sangue de Jesus sair e descer pelas suas entranhas. Mas mesmo assim, lá na cruz, crucificado, ele continuou amando. Ele continuou se importando com as pessoas. É esse tipo de amor que Deus quer que a gente tenha. Deus, ele quer que a gente olhe para o nosso próximo, que a gente tenha compaixão pelo nosso próximo, que a gente não olhe somente para as nossas dores, que a gente enxergue e tenha a ação de tentar, se não consegue, mas pelo menos você tenta ajudar o seu próximo. Você não conseguiu, mas você fica com sua consciência limpa que você tentou ajudar o seu próximo. É esse tipo de sentimento que Deus quer que tenhamos. É isso que Deus espera de mim e de você. No versículo 3 diz assim: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para
o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, desde que haja em vós o mesmo sentimento que houve também com Jesus Cristo. Aqui, Deus ele está nos pedindo para que não sejamos egoístas, para que tenhamos a humildade, tenhamos a sensibilidade de ser humilde, para que possamos olhar para o problema do outro, para a dor do outro, não somente para nós. Venhamos nos atentar para os outros, não somente para nós. Foi uma das coisas que Jesus fez aqui, na sua trajetória. Uma não, gente, o tempo todo era o que Jesus fazia, né? Era olhar a dor do outro. Era compreender e ouvir de cada um que eles precisavam. E é isso que Deus quer de nós. Deus, ele não só quer que a gente o aceite como seu único suficiente Salvador, coloque a Bíblia debaixo do braço e vá para a igreja. Ó. E vai para a igreja. Não, não, não. Ele quer mais. Ele quer mais de mim e de você. Fazer a obra não é só você ir para a igreja todos os dias de culto. A obra a gente faz em qualquer lugar. A gente faz em casa, a gente faz na casa do vizinho, a gente faz no trabalho, a gente faz na escola, a gente faz na faculdade, a gente faz na fila do banco, na fila do mercado, a gente faz em um clube, a gente faz em um restaurante, a gente faz em um hospital, a gente faz em um velório. A gente faz a obra de Deus em qualquer lugar, não só na igreja. A igreja é um templo que foi construído para que possamos nos comunhar junto com os nossos irmãos e ouvir a palavra de Deus de uma forma diferente, porque, pelo menos comigo, eu sinto isso, eu não sei se com vocês. Quando eu vou para a casa do Senhor, para o templo, eu sinto que é diferente o ouvir, o sentir a presença do Senhor de quando eu estou em casa. Sinto a presença do Senhor na minha casa, em qualquer lugar, lavando os pratos, varrendo a casa, eu converso com Deus. Mas quando eu vou para a igreja é diferente. É diferente. Então, o que Deus ele quer, Jesus ele quer de nós, é que possamos ter esse olhar de humildade, de amor com o nosso próximo. Quando a gente vê que o nosso próximo está caído, levanta a mão, dê a mão ao seu próximo e levanta ele. Não ajude a destruir, não ajude a terminar de acabar com a vida do seu irmão. Não ajude com que ele se afunde mais naquele poço. Ah, porque a irmãzinha se afastou. Ora pela vida da irmãzinha. Ah, porque fulano tá na bebedeira. Ore pela vida de fulano que tá na bebedeira. Sabe por quê? Porque somos carnes. Somos seres humanos, temos falhas, temos defeitos. E esse posto de julgar ficou somente para Deus, não para mim, não para você.
Então, quando você vê um irmão na igreja assíduo, que faz a obra do Senhor, que está ali, que de repente esse irmão ou essa irmã não está mais indo para a igreja, você passou na rua, você viu em bar, bebendo, em festa, não julgue não. Não julgue. Pergunte a Deus se você pode orar pelaquela vida. Pergunte a Deus se você pode interceder pelaquela vida. Porque assim como ela ou ele se desviou, saiu dos caminhos do Senhor, está repreendido em nome de Deus. Jesus pode ser eu e pode ser você. Porque nós somos carne, nós somos miseráveis, nós somos pecadores. O único que conseguiu resistir às tentações foi Jesus. Nós somos falhos, gente. Mas a gente também não pode pegar essa fala, essa frase, que somos carnes, que somos seres humanos, e tá usando isso como escudo e ficando lá no erro. Se afundando mais na lama e com essa frase, somos falhos, somos pecadores. Veja bem, se você já tem o costume de estar no erro e está usando isso, não esqueça que Deus, ele vê tudo. E Deus, ele não é menino. Deus, ele não é menino. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser crente. Ou você é ou você não é. Porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não existe coxear dos coxos. Não existe. Ou é Deus ou é Deus. Não existe, gente. Então não brinque de estar na igreja, de ser crente por tempo determinado. Não brinque. Isso é sério. Gente, isso é sério. Não brinque de ser crente. Porque o inimigo de nossas almas, ele não brinca. Ele não brinca. Então não brinque de ser crente. Então quando você vê um irmãozinho, uma irmãzinha que está afastado dos caminhos do Senhor, que se desviou, não julgue, não critique, não aponte, porque pode ser você. Ore a Deus, pergunte a Deus se você pode orar pelaquela vida, se você pode interceder pelaquela vida, se você puder, chegue junto, fala na palavra de Deus, pergunta como é que tá. Pergunte como é que tá. Porque a gente não sabe o que é que aquela pessoa tá passando, ou vem passando, né? Então, Deus, ele quer que a gente tenha atenção e não só olhar para nossas dores, para os nossos problemas. Precisamos ser humildes o suficiente para olhar para a dor do outro. Como é que a palavra diz? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Que tenhamos bondade no coração, humildade e generosidade para entender que precisamos sim olhar para o outro. E para finalizar a palavra do Senhor, eu vou ler novamente o versículo 5, que foi o versículo que Deus ele me deu, tá? Que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Que possamos ter sentimento de compaixão, sentimento de amor, sentimento de querer ajudar. Porque Jesus aqui, ele só ajudou. Jesus fez maravilhas, prodígios.
Os 3 anos que Jesus ele passou na terra, né, como profeta do Senhor, como filho, ele só fez maravilhas. E ele sempre em seu ministério, ele sempre olhou o problema do outro, a dor do outro, o que ele podia fazer pelo outro. Ele aconselhava, ele dava sermão, que possamos ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Que possamos ter o mesmo olhar, que quando vermos um irmão nosso, independente que seja de igreja ou não, que a gente tenha a sabedoria de dar a mão para tentar ajudar o nosso irmão, de tentar ajudar o nosso próximo, de tentar levantar aquele que está caído, porque eu tenho certeza e convicção que quem se afasta dos caminhos do Senhor, que quem desvia, não desvia porque quer, não, gente. São muitas situações, são muitos os porquês, são muitos motivos para que uma pessoa se afaste dos caminhos do Senhor. Ela não se afasta porque ela quer, não. Não é todo mundo que consegue passar lutas e batalhas e ficar ali com Jesus. São pouquíssimas, pouquíssimas. Eu já tive um tempo que eu me afastei. Só que eu tive pessoas do meu lado que me levantou, que me deu a mão e que me levantou e que não desistiu de mim. Eu tive pessoas que foi pro monte orar pela minha vida. Você sabe o que é isso? Você ter pessoas que se importam com você e se une para ir pro monte orar pela sua vida. É esse tipo de amor que Deus quer que tenhamos com o nosso próximo, no momento da fraqueza, no momento da queda, no momento do cair. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas o levantar é de Deus se você estiver em comunhão, se você estiver com o coração voltado para a obra, para o Senhor. Eu me emociono porque eu tive um período da minha vida que eu fiquei fraca. E que eu me afastei dos caminhos do Senhor, mas o Senhor, com sua grande misericórdia, Ele me alcançou. E Ele usou pessoas para que tivesse o sentimento de orar pela minha vida, de interceder pela minha vida, de entrar em propósito, em jejum pela minha vida. E eu louvo a Deus e agradeço pela vida de cada um deles, porque eu vim saber disso anos depois. Eu não soube disso logo. Eu retornei para os caminhos do Senhor e vim saber disso outro dia. Isso já tem anos. Isso aconteceu já tem muitos anos. E eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. E eu tô aqui para no momento que eles precisarem também eu estar ali. Porque é assim que devemos saber, devemos fazer. O sentimento que Deus colocou no meu coração é que eu tá repreendida, eu não desejo isso, mas que se precisar eu estou aqui. Se precisar, eu estendo a mão e tento levantar, como fizeram comigo uma vez, um dia que eu precisei.
Então, não deixe de fazer aquilo que Deus já colocou no seu coração. Não julgue o seu irmão, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se pode acontecer com você ou se pode acontecer com alguém da sua família. E que tenhamos. Hoje Deus, Ele nos diz que tenhamos o mesmo sentimento que Ele tem, que é sentimento de amor, é sentimento de compaixão, é sentimento de humildade, é sentimento de ajudar, é sentimento de olhar para a dor do outro, para a ferida do outro. É sentimento de buscar, tentar ajudar. Porque às vezes tem situações que a gente não consegue ajudar, mas pelo menos a gente tenta ajudar o nosso irmão. Porque não é fácil. É espinhoso, não é fácil. Mas quando você sabe que você pode contar com pessoas, é uma maravilha. É uma maravilha. E guarda no coração de vocês essa palavra de hoje. Humildade, compaixão e amor ao próximo. Cheiro e até a próxima.